decisão judicial e, quando muito, nenhuma análise do que é que isso significa em termos dos problemas individuais, afetivos, psicológicos. O que acontece é que os noticiários se tornam cada vez mais uma sucessão de pequenas peças, todas elas baseadas num princípio de patos, num princípio de gerar relações de afeto. Seja porque alguém tem uma doença rara e estranha, seja porque alguém vive com as cabras como se as pessoas em Portugal não soubessem, no interior do país há pessoas que vivem com as cabras há 50 anos. Quer dizer, subitamente uma televisão que se desloca por uma razão qualquer ao interior do país, que vai lá filmar uma senhora ou um senhor, coitado, a que os vizinhos levam a comida e tal. Há alguma espécie de valor informativo nestas? Não. O que há é o valor das imagens no sentido de gerar emoções. Eu tenho dito várias vezes que um dos maiores dramas da nossa vida pública é a completa destruição de duas componentes fundamentais do seu equilíbrio. Os gregos falavam de três componentes essenciais da vida pública: o logos, o pathos e o ethos. Enfim, a razão, a afeição e a virtude. Ora, os média assentes no espetáculo transmitem apenas o pathos. A razão não cabe, porque um argumento tem que ter três fases. A implica B, B implica C, talvez A implique C. Quer dizer, uma mínima concatenação lógica. E o que acontece é que a redução do relato televisivo e do discurso televisivo na primeira pessoa ao soundbite retira toda a capacidade da argumentação passar numa notícia. Não há argumentos nos noticiários. Os noticiários não têm argumentos. Têm atos espetaculares, que evidentemente depois o marketing político utiliza. Estamos, aliás, numa altura, todos os dias temos um, quando não dois. Um para de manhã para o noticiário de 1 hora, que diga respeito a uma população mais velha que está em casa, e um para o noticiário das 8, que diz respeito, enfim, a outras classes profissionais, pensado como ato de marketing político, como ato. Marketing político é aquilo que nós antigamente chamávamos de propaganda, pelos vistos agora não se chama propaganda, mas é exatamente a mesma coisa, pensado e estruturado para transmitir uma mensagem, que se a coincidência não tem conteúdo informativo, porque é a mesma do dia anterior, e a mesma do dia anterior, e a mesma do dia anterior, e a mesma do dia anterior, sem qualquer espécie de outro efeito que não seja atuar pela repetição. É evidente que isto, mais fragmentos patológicos, neste sentido, a completa redução da razão à inexistente, e o ethos é mais complicado. Eu, às vezes, quando me perguntam a opinião, só há uma maneira de mudar as coisas, é aproveitar os diretos. Contrariamente ao estranho que pareça, porque nem ninguém consegue ir. Um ato com valor moral que seja transmitido em direto pesa muito. Uma recusa, uma afirmação, um sim ou um não, pesam muito. Mas isso é tão raro que, efetivamente, a capacidade de transmissão de um sentido ético para a vida política ou da virtude nunca aparece na vida política. E esta degradação da mediação, o que faz é destruir não só a nossa possibilidade de compreender atos racionais no campo da política, mas também de nos entregar a uma política que conduz necessariamente ao culto da personalidade, à personalização da vida política, à construção de personagens. Quando nós nos queixamos que hoje os políticos não são como eram antes, está bem, nós sabemos perfeitamente que o Churchill, ou o de Gaulle, ou o Adenauer, não sobreviviam 5 minutos na vida política contemporânea, no escrutínio que não é verdadeiro escrutínio, mas que é essencialmente uma procura da gafe, uma procura da contradição, uma procura de tudo que é politicamente incorreto. A própria ideia do politicamente incorreto, que é essencialmente a retirada do livre falar, daquilo que os franceses chamam de livre falar, do franc parler, substituindo por um conjunto de slogans, todos eles patrulhados de uma forma muito firme e ideologicamente muito marcada, faz com que nós tenhamos cada vez menos informação sobre o que acontece. A maioria das coisas que acontecem no nosso país, nós objetivamente não sabemos. E muito menos sabemos sobre o funcionamento da vida. Depois da discussão podemos voltar aqui, o tempo vai avançar.
há uma parte que depois podemos discutir, que eu vou passar à frente, que é que diz respeito à crise das funções do Estado, é que no meio disto tudo, aquilo que são as funções centrais do Estado, a defesa, a segurança, a política externa, que não são mediáticas na sua função, que implicam implicam ideias e procedimentos que de facto não suportam a exposição mediática não editada. Não é possível fazer guerras com transmissão televisiva. Não é possível. Tirem daí, eu sei que estão aqui muitos militares e antigos militares, não é possível nas sociedades democráticas conduzir de forma continuada e sistemática, como pode ser necessário acontecer, insisto, como pode ser necessário acontecer, com o apoio da maioria da opinião pública, conflitos que, inevitavelmente, quando são traduzidos na televisão, não estou a discutir se são bons ou são maus, é evidente que os maus ainda pior, quando são traduzidos em televisão, são traduzidos por imagens que, inevitavelmente, têm um poder afetivo muito superior àquele da explicação racional que é necessário para as compreender. Qualquer imagem de conflito militar próxima da realidade, ou até conflito civil, ou qualquer imagem de intervenção das forças de segurança, funciona sempre contra um princípio de segurança e contra um princípio de defesa. É um dos problemas maiores que nós temos na vida democrática. E não é que não haja escrutínio sobre não é que não haja transparência democrática naquilo que seja necessário, não é que não haja controle sobre os políticos, não é que não haja controle sobre os militares. Mas a verdade é que ainda não se descobriu, eu digo que se descubra, mecanismos pelo qual imagens cujo valor fundamental é sentimental, no sentido de patos, patológico, se possam... Porquê? Porque nós somos imperfeitos. Nós somos de facto imperfeitos. Nós somos mais dependentes dos nossos sentidos do que da nossa razão. O ver para crer. O problema é que o ver é o nosso sentido mais facilmente enganado. Nós temos uma perversão nos nossos sentidos, que é... de facto, só há um mecanismo de evitar isto, é um mecanismo cultural muito complicado, muito complexo, cultural e moral, mas sem esse mecanismo, efetivamente, quem manda em nós é a sensação que nós tiramos do que vemos. E numa sociedade democrática em que há um acesso de massas a toda a informação e particularmente a todas as imagens, não é possível, a não ser em sistemas de populismo mediático, porque isto depois também para o mecanismo de populismo mediático, não é possível conduzir ações de determinado tipo com escrutínio público. É por isso que eu entendo, de facto, há determinadas coisas que não podem ter a presença dos jornalistas. Não podem. Realmente, as pessoas podem entender que isto não é censura, não se trata de censura. Há determinado tipo de matérias e não é preciso ir para uma guerra. Não se pode permitir que jornalistas filmem a entrada de feridos nos hospitais, como já tem acontecido em acidentes portugueses. Há coisas que o ideal é que, evidentemente, isto venha do código deontológico dos próprios. Mas quando não vem do código deontológico dos próprios, vem da obrigação das entidades institucionais que são responsáveis pelos atos. Não devem entrar nas morgues, não devem entrar nos hospitais, nem nas... como também não devem, em determinadas circunstâncias, filmar ou transmitir determinado tipo de incidentes. Em Portugal nós conhecemos vários casos de incidentes que se agravaram pela sua cobertura mediática. Eu dou um exemplo que não é político, foi as mortes no Aquapark, em que à noite se começaram a fazer transmissões diretas do Aquapark, quando se descobriu que havia crianças que tinham morrido, que se tinham descoberto os cadáveres das crianças, e não havia ninguém junto ao Aquapark, e as transmissões televisivas começaram a gerar um movimento de fluxo ao Aquapark, do qual resultaram incidentes como a de tem que haver uma consciência de que a mediatização do conjunto da sociedade não pode atingir mecanismos no qual há um condicionamento afetivo das pessoas, no qual se manipula objetivamente a afetividade das pessoas. Dizer-vos uma coisa sobre Portugal, a Europa e sobre a política externa. E nós não temos nada a ganhar com essa publicidade, não a estamos a ver temos tendência a prosseguir nos mesmos erros. Nós não a política externa da União Europeia éramos a favor de uma forte comissão
contra o reforço do Parlamento Europeu, contra o reforço do Conselho. Isso tem razão de ser, porque exatamente a